Bom dia, meu nome é Henrique Viana Arce, eu sou professor pesquisador da FATEC americana e parabéns para os dois professores que expuseram, gostei muito. E eu trabalho esses assuntos que vocês comentaram sobre o aspecto da filosofia, da tecnologia e da sociologia das organizações das minhas disciplinas. E uma das questões assim, que eu fiquei curioso de saber, de ambos os pesquisadores, como vocês integram a questão da cultura brasileira dentro dos cenários que vocês expuseram, porque eu considero a cultura brasileira algo extremamente problemático. Tanto é que o viés que eu começo essas discussões é a partir da cultura brasileira, de aspectos culturais nossos. Porque quando a gente se refere a empresas estrangeiras, são culturas estrangeiras. Quando elas vêm para cá, você tem o brasileiro, que essa nossa cultura é complicada, ela não tem identidade. Enfim, o livro do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, acho que ele faz uma grande síntese sobre isso. Mas, assim, como que vocês trabalham essa questão cultural, mas não é cultura organizacional geral, mas a cultura brasileira, com essas idiosincrasias que nós temos e que elas são complicadas, eu no meu ponto de vista, elas são complicadas de lidar. Obrigado. Discordo, viu, professor? Ao contrário, não tem nada de problemático, não, para nível organizacional. Ao contrário, é extremamente favorável às necessidades das organizações. Por quê? Me explico. Tem problemas sérios, nós sabemos, né? Mas alguns fundamentos da nossa cultura são extremamente positivas para as necessidades das organizações. Para não me alongar muito, a principal característica das organizações, e isso é uma das razões pelas quais a gente faz muita barbeiragem, é que tudo nas organizações é multidisciplinar. E o brasileiro, nossa cultura, ela é miscigenada, ela é plural. Isso é extremamente positivo. Eu vi o presidente da Anfávia, alguns anos atrás, falando que os índices de produtividade do trabalhador brasileiro, o trabalhador, não os meios de produção, é muito maior do que os europeus e os americanos, exatamente por causa dessa versatilidade. Tá? Tudo a gente pode aprofundar muito, explicar melhor, mas o Rafael fez um pedido para a gente ser bem sintético, então eu vou ficar por aqui. O brasileiro ele é mais participativo, ele é mais cooperativo, como cultura. Isso é um padrão geral. Tá? Um dos mestrados que eu orientei foi na Volkswagen, estudando o papel das subculturas, porque lá convivem germânicos, né, alemães e brasileiros, que a gente nunca tem uma cultura homogênea dentro de uma empresa, como não tem numa escola em lugar nenhum. Existem subculturas, existe cultura predominante e etc. Mas, no geral, o aspecto cultura do brasileiro é muito favorável. Nós temos outros problemas educacionais, etc. Tá? Mas fico por aqui para não me alongar muito. Um dos aspectos interessantes que vocês viram ali no vídeo é o faça a coisa certa. É um dos fundamentos da análise. Globalmente falando, vou começar primeiro pelo global, realmente eu concordo aqui com o Marco, tem sido assim uma riqueza fundamental. Nós temos não só os estrangeiros que estão em outros lugares, americanos, né, em outros aspectos, em outros lugares do globo, contribuindo com a manufatura, mas que eu tenha contato e conhecimento. Eu trabalho com a América Central, mas também tenho lá meus pares que trabalham na China, no Vietnã. E eu diria para você, professor, que assim, no Brasil, nós estamos, por mais que a gente tenha os desafios da nossa cultura brasileira, que muitas vezes quem vem de fora demora um pouco para entender, eu acho que a maneira melhor de lidar com isso é justamente promovendo quem é da terra que fale e que traga a experiência e que traga não só o jeitinho local, mas que traga também a maneira de fazer local. E a empresa tem que respeitar isso e aprender com isso. E nós somos felizardos, porque realmente o brasileiro participa, gosta de falar,
trabalha, o povo da América Central em geral também, mas o asiático aí é mais difícil. Mas em algum momento ele também, no momento que ele tem um conforto, ele também se expressa. Mas eu diria que a melhor forma realmente é ouvir o pessoal local e propiciar a empresa, a organização, propiciar dentro da sua cultura que essa contribuição local realmente seja aplicada. Vou aproveitar a pergunta para destacar algumas coisas, porque é assim, a gente tem muito pouco tempo e às vezes a gente confunde simplicidade com precariedade. As grandes soluções, elas são simples, mas não se engane, o mais difícil de tudo é a gente ser simples. Porque o simples, real, por exemplo, é igual a MC ao quadrado. É a expressão da grande sabedoria. A grande sabedoria está na simplicidade. Então, muitas vezes a gente, com pouco tempo, a gente não consegue aprofundar. Gostei muito da sua apresentação, parabéns, você toca em pontos essenciais. Ela falou de Paulo Freire. O TCD, a essência dele é Paulo Freire, que é considerado o maior intelectual brasileiro e um dos maiores educadores de todos os tempos, em todos os países. Tá? Você vai em qualquer livraria do mundo, você vê o Paulo Freire. A essência do Paulo Freire é contextualização do objeto a ser, vou dizer assim, ensinado. Né? Essa é a essência. Então, assim, se eu vou alfabetizar o trabalhador rural, eu tenho que usar enxada, pá, adubo. Se eu vou alfabetizar um trabalhador urbano, eu vou usar martelo, prego, parafuso. Por quê? Para contextualizar o objeto, para fazer sentido, dar sentido dentro. Então, a base da aprendizagem no trabalho é essa. A gente poderia ficar horas discutindo isso. Né? Então, é uma coisa única. Assim. E o outro aspecto que eu falei agora, né, da multidisciplinaridade. Então, olha aqui, ó, algumas pessoas do Gaia, administradora, o Eric, que está aí, estatístico, a Adriana está começando hoje, psicóloga, engenheira de produção, matemática. Então, é a diversidade, são os diferentes conhecimentos integrados aqui da... E a interdisciplinaridade, né? Que é o que eu estava conversando ali com a matemática ali na hora do break. Ter o benefício de, assim como você tem diversas formações e diversas experiências, também, né, pelo engajamento, provocar o cruzamento dessas diversas visões e fazer com que essas diversas visões façam o ciclo, né, contínuo de alimentação. Realimenta você e alimenta o grupo. Eu trabalho com educação também, né? E gosto de trabalhar com formação de professores. Então, nas instituições que eu tenho responsabilidade, eu tive, né, atualmente eu não exerço nenhuma direção de instituição educacional, eu digo assim, a grande função do professor, que você falou na sociedade pós-moderna, né, esse perfil das pessoas, que somos nós, é assim, trazer a realidade do aluno para dentro da sala de aula e levar a sala de aula para a vida do aluno. Essa é a essência, que é exatamente isso que o Paulo Freire faz, a gente procurar contextualização. Que a Carla falou, entre as muitas coisas importantes, a gente não separa as coisas. Eu sou o Marco, aqui na minha casa, dormindo, jogando bola, etc. Né? Então, isso, voltando para o contexto profissional, eu coloquei lá, fazer da empresa uma escola. Eu acho mais fácil fazer da empresa uma escola que fazer da escola uma empresa, e que dá para fazer também. Aliás, como gestor, que eu já fui universitário, não existe instituições mais ricas e mais complexas para gerir do que uma universidade. Dá para fazer muita coisa legal. A veia empreendedora numa universidade é muito fácil de ser aplicada. Mas é mais fácil ainda fazer da escola uma empresa. Por quê? Porque a empresa, ela lida com problemas.
tempo todo. O método muito rico de educar é problematizar as questões. E o que a gente mais tem nas empresas? Problema. Né? A empresa, a gente está descascando abacaxi o tempo todo. Só uma questão de saber trazer, né, e usar isso, o problema, como um elemento alavancador do conhecimento, das competências, e ao mesmo tempo usar o capital humano para descascar o abacaxi. Né? E o abacaxi tem que ser descascado por todos, porque o problema é sempre interdepartamental, trans, multi, o nome que vocês quiserem dar. E o problema, na realidade, é a oportunidade do fazer melhor, e a oportunidade do padronizar, e a oportunidade de buscar efetivamente a eficiência e uma qualidade melhor. Então, para isso, a gente tem que ter um problema para poder discutir sobre ele e fazer, eu estava falando do Lean, né, fazer os 5 A's, os 5 porquês e fundo. O que não dá é para simplesmente tentar resolver o problema superficialmente e achar que ele está resolvido. Tem que unir, fazer uma discussão profunda, entender efetivamente as razões para aí partir para resolver. É o que eu chamo o método do Zezinho. Zezinho é aquela criança que pergunta, por quê? Por quê? Isso tem um nome que se story, né? E lá nas razões mais básicas. Por que isso? Por que aquilo? Quebrou, porque quebrou, porque sujou, até chegar na causa da raiz. Mais alguém? Aqui. Bom dia. Bom dia. Sou João da JS Computação de Jaguariúna e eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, uma curiosidade, né? A gente fala aí sobre a parte asiática, né? Que eles só trabalham. Que horário é que eles se passa esse aprendizagem para eles, né? E a segunda pergunta para os dois, né? É como engajar a pessoa, se eu devo passar essa aprendizagem no horário de trabalho do colaborador e se for pós horário de trabalho, né? Hoje a maioria às vezes tem que estudar alguma coisa e a gente está falando de aprendizagem empresarial, ou seja, alguma coisa mais específica. Como engajar esse trabalhador ou convencê-lo a fazer pós-horário, que a gente de repente poderia chamar de quilômetro extra? Eu achei ótima a sua pergunta, porque me dá a oportunidade realmente de falar sobre esse assunto. Bom, lá na Ásia, como aqui, existem turnos. E os turnos respeitam, como aqui, a legislação local. Então, assim como o Código de Conduta existe, o Código de Conduta ANAIC global, ele vai de encontro à legislação primeira, que é a CLT. E em outros países ocorre da mesma forma. E aí, respondendo então objetivamente a tua pergunta, sim, isso é feito no horário de trabalho. Os funcionários são eleitos muitas vezes por uma questão randômica ou específicos, dependendo do assunto, quando você já progrediu nas suas pesquisas, e aí você quer um grupo focal mais específico para algum aspecto da produção ou entrevista, etc. Mas, efetivamente, é no horário de trabalho. Claro que isso é negociado para que não interfira ou numa linha específica ou num produto específico. É claro que você tem que trabalhar o substituto para que aquele colaborador possa participar da atuação. E no Brasil, da mesma forma. Procura-se não ter esse tipo de ação fora do horário de expediente. Se por acaso invade, é paga hora extra, mas sempre focado dentro do horário de trabalho. Isso não só no Brasil, mas em todas as regiões. Bom, primeiro eu quero também parabenizar a Carla e a Mike, que a gente usa a palavra comprometimento. Comprometimento é uma coisa tão profunda. Engajamento fica mais light. Gostei. Engajar tá mais razoável. Como que a gente aprende? Só tem uma maneira, e a única e muito simples, pensando. Né? Então, assim, carinho. Como é que a Dona Maria faz no Jardim da Infância?
ela chega e fala assim, olha, os objetos caem porque existe a força de atração de massas conforme o princípio da lei da gravitação universal. Né? Como é que a gente faz uma criança aprender? Assim, por que será que cai? Como é que aquela hora eu falei, como é que o data show funciona? Que coisa, né? O que acontece? Quando eu faço a pergunta, que a Carla falou, o que você acha? Imediatamente são disparados mecanismos cognitivos. É isso que faz a pessoa aprender. Então você pergunta se é antes ou fora, ou se é dentro ou fora do trabalho. Em primeiro lugar tem que ser dentro. Tem que ser dentro. Porque aí senão a gente está extrapolando e a vida da pessoa, né? Mas o aprender, esses momentos são riquíssimos. Mas o mais importante é a gente alcançar esse nível de engajamento em que aconteça isso. A pessoa está trabalhando. Quando eu disse aquela pessoa que trabalha há 30 anos, nunca estudou, eu tive o cuidado de falar, e não pensa. Não confundam educação formal com aprendizagem. Não confundam. Tá? Eu já vi as pessoas mais inteligentes, pessoas assim, semi-analfabetas, extremamente inteligentes. É a capacidade de observar o que está acontecendo e interagir com isso, que é o trabalho não alienado. Trabalho, alienação, a palavra alienação, né, os sociólogos usam bastante, quer dizer ruptura. Eu estou aqui, estou fazendo uma coisa mecânica. Então, qual é o grande trabalho nosso? É integrar, fazer com que a pessoa se integre aquilo que ela está fazendo. É só isso que nós temos que fazer. É só isso. Ninguém ensina nada. A pessoa aprende sozinha, entendeu? E aí ela prestando atenção, ela naturalmente aprende. Aí tem aquela historinha bem conhecida dos 3 trabalhadores. O que você está fazendo? Estou assentando tijolo. Aí chega para o o que você está fazendo? Estou erguendo uma parede. Já melhorou, já melhorou. O que você está fazendo? Estou edificando um templo. Esse estou edificando um templo é o significado do trabalho. Então parece coisa de maluco, mas não é. É a essência de tudo. Porque quem tem um significado do trabalho dentro de si, tudo isso que a gente deseja acontece naturalmente. Por isso que as coisas são simples, mas não são fáceis. São simples, mas não são fáceis. Meu nome é Miguel, do Certilab. Eu gostaria de saber como é feita o engajamento para o treinamento, para o sistema de treinamento. Porque muitas vezes o treinamento ele vai, por mais que eu tenha um substituto adequado, treinado para colocar na linha de produção, enquanto eu treino aquele profissional, seja ele uma vez por mês ou uma vez por semana, eu vou ter impacto. O treinamento muitas vezes tem impacto nas métricas de produção, nas métricas de produtividade da empresa. Isso vai de encontro com algumas gerências, né, que podem não ver com bons olhos, algumas diretorias que podem não ver com bons olhos aquele tempo ocioso. Como eu demonstro os benefícios e como eu convenço os vários níveis que tem que ser convencidos, desde o gerente de produção, que vai ter lá um impacto na métrica dele, até a alta diretoria de que os resultados, o retorno sobre o investimento vale a pena. Eu vou te responder a minha experiência e vou pedir para o professor complementar com a dele. Eu diria para você que se você tem um líder, qualquer que seja ele, seja lá na linha direto como você comentou, ou em outro aspecto da empresa, que não compreende a retirada de um colaborador para um processo desse que a gente mostrou aqui, que vai reverter em lucro, em resultado, em maior eficiência e efetividade, qualidade do processo, não agora, mas mais para frente, e de novo é um processo de persistência, paciência e tempo, é porque você começou da forma ao contrário. Lembra que eu falei para vocês que dependendo da empresa, da cultura organizacional, você começa do topo para a base, não da base para o topo. Então, você tem que começar com a sua liderança. Você tem que engajar primeiro, e essa ideia tem que ser entendida
num aspecto primeiro de liderança e do corpo diretivo. E a segunda parte da sua pergunta, a gente falou das métricas. Realmente você tem que criar um conjunto de métricas para poder medir se o teu treinamento, se a sua, qualquer que seja a tua iniciativa, realmente foi, como disse bem o professor, aprendida. Porque o processo de aprendizagem requer uma assimilação e a externalização disso é no dia a dia ali, na hora do fazer. Então, para isso, você tem que criar um conjunto de métricas depois que vá medir esse retorno. Não é só o papel de, você gostou do treinamento, foi bom para você. Esse também é importante. Você achava que deveria ser melhor e tal, tipo esses que a gente está preenchendo aí agora. Isso é importante. Mas você precisa de métricas lá no dia a dia para entender se aquilo foi internalizado, entendido e se está sendo bem aplicado. Se você não tivesse conjunto de métricas, realmente eu concordo com você, fica muito difícil. Exatamente. Medir é essencial. O que eu não posso, o que eu não consigo identificar, eu não consigo medir, o que eu não consigo medir, eu não consigo avaliar, é importante gerenciar. A gente tem que desconstruir algumas coisas. Então, uma dica direta para você. Quando esse gerente ele fala que perde tempo, né, de tirar a pessoa, então você pergunta assim para ele: o tempo que a gente passa afiando a ferramenta é um tempo perdido? É uma boa maneira de começar a refletir. Óbvio que tudo tem que ser objetividade, né? Porque assim, treinar pelo treinar não funciona. Tem que trazer resultado, então o resultado tem que estar atrelado. Agora, outra coisa importante, a alta administração, ela tem que estar consciente daquilo que precisa ser feito, senão não adianta. Essa é a condição sine qua non para qualquer mudança. É que quem tenha o poder lá dentro, seja quem for, não importa o nome, diretor, presidente, a mulher do diretor, o bombeiro, que é namorado da empregada que manda na mulher, que manda no presidente, não importa quem seja que manda lá, essa pessoa tem que estar consciente. Bom, cada interlocutor a gente tem que usar as palavras adequadas, né? Quando a gente trabalha com alta administração, com pessoas assim, com egos muito exacerbados, e vocês têm certeza disso, né? Que o tamanho do ego geralmente é proporcional à posição hierárquica. Às vezes você só dá umas caneladas assim, para a pessoa acordar para algumas coisas. Eu falei muito rapidamente aqui numa coisa chamada capital intelectual. Aí eu disse que capital intelectual ele é um ativo econômico. Né? Então, passei e fui embora. Ok. A gente pode passar aqui umas 2, 3 horas estudando o que significa isso. Nós não temos esse tempo, eu vou dizer o seguinte. A minha tese é que conhecimento... Então, o que é capital intelectual? Conhecimento. Traduzindo em bom português, é conhecimento contextualizado, conhecimento útil. Não é qualquer conhecimento, é conhecimento útil. Ele é igual a dinheiro, ou às vezes até mais. Então eu vou encerrar aqui, o Rafael já disse que nós estamos acabando, contando um caso, todos vocês já devem ter ouvido falar. Eu tenho experiências pessoais de muitos outros, mas é o do Mário Cortella, ele conta, da Unilever. Quase todo mundo aqui já deve ter ouvido falar. Então, eu vou repetir a história e depois nós vamos analisar o que eu estou querendo dizer. Unilever, é citado o nome, por isso que eu estou dizendo, tinha um problema de caixas de sabonete, pasta de dente que chegavam vazias no final da linha de montagem. Então, o que eles fizeram? Trouxeram engenheiros, pagaram engenheiros, especialistas, que montaram sistemas sofisticadíssimos de balança eletrônica, que quando passava sem a embalagem vazia, percebia, aí um braço mecânico, robótico, acionava e resolvia o problema e zero. 300 mil dólares, sei lá, por aí, 300 mil dólares, né? E resolveu o problema. Maravilha. E a produção, ótimo. Até que um dia o diretor passa e vê que toda aquela parafernália estava desligada. Mas como? Aí foram lá por papelzada. Doutor, sabe o que havia? O sistema até que funcionava, mas ele atrapalhava. Aí nós teve uma ideia.
Nós fizemos uma vaquinha, e é nós mesmo, compramos um ventilador, aqueles lá da Costa Guiar, de R$30, né? R$30, e pusemos do lado da linha da produção. A hora que passava a caixinha vazia, o ventilador tirava. Entendeu? O que é isso? É conhecimento. Vocês perceberam? O conhecimento, quando ele entra, ele melhora a produtividade, custo do tempo, qualidade, segurança, coloca tudo de bom. Por isso é que ele é um recurso intercambiável. Aí eu preciso completar. O único aspecto, eu acho que eu preciso complementar aí é o seguinte: cabe a nós, dentro das empresas, criar uma cultura que propicie o colaborador não só ter a ideia do ventilador, mas se sentir útil e se sentir como comprometido. Eu também quero que não tenha problema o produto. E eu também quero que no final todos nós sejamos vencedores. E eu também quero que a minha empresa vá para frente. E ao mesmo tempo, eu posso falar, eu posso mostrar a minha ideia, eu posso dar a minha contribuição. Então, esse eu posso é que nós temos que trabalhar para isso e criar esse ambiente. Obrigada. Gente, eu agradeço a todos os palestrantes. Deixo o recado que o próximo Manhã da Inovação vai ser realizado no mês que vem, que vai ser com o Banco Central do Brasil. Eu acho que é uma oportunidade também da gente debater com outra grande ícone da nossa economia. Agradeço a presença de todos. Tenham um bom dia.